E aí pessoal, agora vamos começar com a nossa quarto vídeo de PHP. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar um pouco do assunto é, de como você pode tomar decisões em sua página. Por exemplo, eu tenho uma variável com valor de 5 e eu quero comparar ela com outro número. Por exemplo, se a minha variável for igual a 5, ele faz uma coisa. Ele tipo escreve uma mensagem escrito valor é igual. Caso não seja igual, ele mostre outra mensagem escrita qualquer coisa aí. Então, beleza, isso para isso a gente usa o if e o else. Com ele a gente pode tomar as decisões e controlar o resultado das comparações. Por exemplo, vou colocar aqui, tem uma variável com o nome de número. Na verdade vou declarar duas variáveis, o num, que é igual a 0, e o num2 que é igual a 1. Então aqui eu vou comparar as duas variáveis. Eu utilizo o if, abre e fecha parêntese, e dentro aqui dos parênteses eu coloco a condição, ou seja, o tipo da comparação. Aqui vou pôr num é igual a num2. Para a gente fazer a comparação, tipo, se algo é igual a outro, a gente utiliza dois sinais de igual. Então aqui abrimos a chave e fechamos as chaves aqui. Então, se a variável num for igual a num2, ele vai executar o bloco de código aqui dentro das chaves. Então aqui, se as variáveis for igual, eu quero que ele escreva no navegador aqui, ó, essa mensagem: os números são iguais. Mas também podemos colocar assim, ó: se não for igual, a gente vai escrever os números não são iguais. Para isso a gente utiliza o else, que é else, abre e fecha chaves, e colocamos o que queremos que execute se a comparação aqui for falsa. Então os números não são iguais. Então vamos testar aqui, vou salvar aqui, F5, ali ó, os números não são iguais. Porque a variável num tem o valor de 0 e a num2 tem o valor de 1. Elas não são iguais. Como não são iguais aqui, a comparação aqui vai ser falsa. E esse bloco só é executado quando a comparação for verdadeira. Por exemplo, então aqui eu vou comparar. Se num2 for diferente de num2, que usamos o sinal, o ponto de interrogação e o ponto de igual, ele vai executar essa mensagem aqui: os números são diferentes. Os números são iguais. Então, beleza. Se os números forem diferentes aqui, o valor retornado por essa comparação vai ser verdadeiro. Então, aqui, como se for verdadeiro, ele vai executar essa mensagem aqui. Se caso não seja verdadeiro e os números são iguais, ele vai executar aqui, ó: os números são iguais. Então vamos testar e ver. F5 aqui na página, os números são diferentes. Também podemos fazer assim, ó: se o número, a variável num, for maior que num2, ele vai executar essa mensagem aqui, ó: num é maior que num2. E a outra deixa ali mesmo. Então vamos dar um F5 aqui, ó: os números são iguais. Por que ele executou essa mensagem? Porque a variável num não é maior que num2. Porque num é 0 e num2 é 1. Se a gente colocar isso daqui, ó, as duas variáveis com o mesmo valor, e testar aqui, ó, os números são iguais. Porque aqui ele vai fazer a comparação se for maior. Ou seja, 1 é igual a 1. 1 não é maior que 1 e nem menor. Se também podemos colocar assim, ó, colocar um sinal de igual aqui, ó. Aqui não, depois aqui. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai comparar num com num2. E se a variável num for maior ou igual num2, ele vai mandar essa mensagem aqui. Caso não seja, ele vai mandar essa outra mensagem que os números são iguais. Vamos dar um F5 aqui, ó:
num é maior que num2. Então beleza, também podemos alterar aqui com o sinal de menor. Se num for menor ou igual num2, execute aqui, ó, num é maior que num2. Mas eu quero que só o sinal de menor aqui. Então aqui eu vou colocar a variável num como o valor de 0. Então beleza, vamos testar aqui. Vou colocar aqui outra mensagem, num é menor que num2. Então aqui vamos ver o que ele executa. Num é menor que num2. Como num é 0 e num2 é 1, então aqui a comparação vai ser o resultado da comparação vai ser verdadeira, porque num é menor que num2 e o bloco de código a ser executado caso o resultado for verdadeiro da comparação é esse daqui, num é menor que num2. Então é isso, pessoal, até a próxima.